Olá, gente fina! Hoje a nossa aula vai ser com adição com números inteiros, né? Então, só para a gente lembrar o que seriam os números inteiros. Seriam os números, né? O conjunto de números que a gente vai ter os números positivos e o conjunto dos números negativos. Lembrando que na nossa reta numérica ela sempre vai crescer da esquerda para a direita. Então, esse é o sentido do crescimento. Então, à direita do zero, a gente vai ter os números positivos. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente até o infinito. E à esquerda do zero, a gente vai ter os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Perceba que para cada número positivo, eu vou ter um negativo correspondente. Ó. Observa aqui, um positivo, a gente vai ter um negativo, dois positivo, a gente vai ter dois negativos e assim seguindo o nosso raciocínio. Ainda, gente, pode ser que esse número positivo apresente aqui um sinal aqui junto com ele, o sinal de mais, o sinal de positivo, mas não é obrigado a aparecer, tá certo? Então a gente vai ter os números inteiros como sendo os números positivos e os números negativos, sendo que isto é um conjunto infinito. Para a gente aprender como é que faz a adição, né, que é a nossa preocupação hoje, é aprender como é que faz a adição com esses números inteiros, né, a gente vai ter que se preocupar com o jogo de sinais. A regrazinha básica é essa. Se a gente tiver sinais iguais, ou seja, positivo com positivo, vai dar positivo, vai manter o sinal. Negativo com negativo, vai ficar negativo, a gente vai manter o sinal. Já se eu tiver, nesse caso, sinais diferentes, né? Ou seja, de um lado a gente vai ter positivo, do outro lado vai ter negativo. Quando a gente somar os dois, o resultado vai ser negativo. Se primeiro aparecer negativo, depois positivo, também vai continuar sendo negativo. Moral da história: quando a gente tiver sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Quando os sinais forem iguais, a gente vai manter o sinal da operação. Se os dois são positivos, é positivo. Se os dois são negativos, ele é negativo. Para a gente entender melhor como é que vai funcionar, a gente vai estudar cada um dos casos. Veja que aqui os dois números eles são positivos. O que a gente viu? A gente vai somar, tá certo? E o resultado de cara, a gente vai saber que o resultado vai ser um resultado que ele vai ser positivo. Então, quanto é 8 mais 5? 8 mais 5 é 13. Então, manteve aqui o 13. Qual foi a regra que eu apliquei? Quando os dois sinais forem positivos, mantém o sinal positivo e faz a adição normalmente. Aqui aparece o parêntese, tá certo? A gente vai ter questões, justamente vai ter que eliminar o parêntese. Quando tem tudo positivo, gente, a gente não precisa se preocupar, é só fazer a soma direta, ó. A gente vai ter 12, né, mais 17. Tudo é positivo? Não tem nenhum problema. 12 mais 17, a gente vai ver que é igual a 29. Como nós queremos manter o sinal, então vai ficar mais 29. Aqui a gente poderia colocar o mais sem nenhum problema. Mais 12 com mais 17, mais 29. Isso no primeiro caso que os sinais são todos iguais, são positivos. No nosso segundo caso, a gente vai ter os sinais iguais, só que os dois sinais são negativos. A gente vai ter menos 20 com menos 8. A gente vai manter o sinal. Porque os dois sinais são negativos, e vai somar 20 mais 8,
vai ser igual a 28. Aqui observe o seguinte, a gente vai ter o parêntese. É muito tranquilo. O primeiro a gente tira de dentro do parênteses, então vai ficar menos 16. Veja que aqui fora eu tenho mais e aqui dentro eu tenho menos. Então toda vida que a gente tiver essa relação, ó, mais dentro do parênteses negativo, ou está fora, né, negativo, e dentro do parênteses está positivo, nos dois casos a gente só vai manter o sinal, né, negativo. Tá ok? A gente vai sempre estar trocando o sinal. Nesse caso, como a gente tem aqui positivo e negativo, então vai dar o que? Negativo. Então 16 menos 5, né? Menos 16 com menos 5. Os dois sinais aqui a gente viu que ficou igual, então vai ficar menos, né? Menos 21. Segundo caso, né? Vamos agora para o terceiro caso. No terceiro caso, a gente vai ver o seguinte, que um sinal vai ser positivo, o segundo vai ser negativo. Que é essa situação aqui. A gente vai ter mais 30 com menos 18. A gente sabe o seguinte, que nesse caso, a gente vai ter que realizar uma subtração. E o que é que a gente vai ter que fazer nessa subtração? A gente vai olhar o valor, né, o número seria maior. Nesse caso a gente vai ver que é o 30. Então o sinal dele ele vai continuar aqui, tá certo? E depois é só fazer uma subtração. Então a gente vai ter aqui, ó, 30 menos 18. 30 menos 18 vai ser igual a 12, tá certo? Como o valor aqui, ó, desse aqui, o maior é 30, permaneceu aqui. Então vai ficar o quê? Mais 12. Nessa segunda situação, a gente vai ter o mais 9, então pode tirar o parênteses, continua sendo aqui mais 9. Aí vai bater naquela situação, aqui fora a gente tem o sinal positivo e dentro vai ter o sinal negativo. Então quando a gente tem fora positivo e dentro negativo, vai ficar negativo. E se fosse o contrário, se a gente tivesse o menos fora e dentro parênteses positivo, continua sendo negativo. Então vocês têm que ter esse joguinho de sinal. Então dentro, fora positivo, dentro negativo, vai ficar aqui negativo. Agora observe o seguinte, que esse número aqui, ó, ele é o maior. Entre 9 e 4, que é o maior? 9. Então a gente sabe que o sinal do maior é positivo, então o resultado aqui vai ser positivo, tá certo? E agora? Agora é só resolver a subtração, ó. 9 menos 4. 9 menos 4 é 5. Como a gente viu aqui que o sinal do maior é positivo, então vai ficar aqui mais 5. Vamos para o nosso quarto e último caso. Nesse caso, a gente vai ter que entre 10 e 3, qual é o maior valor? O maior valor é menos 10. Então o que a gente vai saber aqui? Que esse resultado ele vai ter que dar negativo. Só que como a gente vai ter sinais diferentes, então a gente vai ter que fazer uma subtração. Então vai ficar 10 menos 3. Quanto é 10 menos 3? 7. Tá certo? A gente encontrou que era 7. Como a gente tem aqui que o maior sinal ele é negativo, então vai ficar aqui menos 7. Aqui é a mesma situaçãozinha aqui, ó. Tira o parênteses, então vai ficar menos 22 mais. A gente vai descobrir ainda o que é mais, né? Ó, nesse caso, a gente tem antes do parênteses o sinal positivo e dentro positivo, tá certo? Então quando a gente essa situação aqui, ó, que os dois sinais foram iguais, então vai continuar sendo positivo, tá certo? Então vai ficar, ó, mais 16. Veja que nessa situação que a gente tem que o maior valor que a gente observa, o valor absoluto, é o 22. Então a gente sabe que nessa operação o resultado tem que dar negativo, porque o maior valor absoluto é o 22. Mas como é que a gente vai proceder? Sinais diferentes, a gente vai ter 22 menos 16. 22 menos 16, a gente vai ver que é igual a 6, tá certo?
Só que nosso resultado aqui vai ser o quê? Negativo. Então vai ficar menos 6. Então, gente, observe que é bem tranquilo a gente fazer as operações de adição com sinais diferentes. Se os sinais forem iguais, como a gente viu lá, ó, se os dois sinais que a gente estiver somando for igual, o resultado vai ser positivo e vai somar. Se aqui os dois sinais forem iguais, só que nesse caso os dois são negativos, o resultado vai dar negativo. Agora, se no primeiro parênteses, o primeiro é positivo e o segundo é negativo, a gente vai ver que vai ter que fazer a operação e vai ver se o maior valor for positivo, vai dar positivo. Se for o maior valor negativo, vai dar negativo. Mas, via de regra, quando a gente tem assim, a gente vai dar negativo, tá certo? Nessas duas situações aqui, em que os sinais são diferentes, vai dar negativo, ok?